Aí agora, o bolsonarista Roberto Campos Neto está encampando uma campanha aí contra o governo Lula. Estão tentando colocar um cavalo de Troia no governo Lula. Para quem lembra aí do cavalo de Troia, os gregos e os troianos estavam em guerra e aí colocaram um cavalo dentro de Troia, Troia aceitou o cavalo e aí de dentro eles invadiram. Pois bem, o que acontece é que o cavalo de Troia é o Campos Neto que está dentro do governo, não tem como o Lula tirar o Campos Neto, porque o Banco Central é hoje, segundo a imprensa diz, e eles têm marqueteiros muito bem pagos que inventaram um nome bonitinho, é o Banco Central Autônomo. O Banco Central nunca foi tão o contrário de independente, nunca foi tão dependente dos bancos. Nunca os bancos controlaram tanto o Banco Central, mas os bancos bilionários que roubam a gente aí há décadas vão continuar roubando por muito tempo, eles controlarem, aí é bonitinho, então é autônomo. Quando o Banco Central estava subordinado ao governo, ao governante, aí não, aí ele não era autônomo, olha só que coisa. Pois bem, a Federação dos Bancos, liderada aí por Bradesco, Itaú e Santander principalmente, está querendo o seguinte, e o Campos Neto está encampando essa batalha, ele é o principal aí, o principal agente dessa batalha. Eles querem que acabe as compras parceladas sem juro no cartão de crédito. Hoje muitos brasileiros conseguem aí fechar o seu mês porque pega o cartão de crédito, compra alguma coisa em 2, 3, 5 vezes sem juros e aí vai pagando pouco a pouco. Os bancos não querem isso. Os bancos querem que tenha juros em toda e qualquer compra. Então você vai comprar um negócio, vai falar, vou pagar em 2 vezes que eu não vou receber tudo esse mês? Não vai poder, porque eles vão te cobrar os maiores juros do mundo. Hoje, o banco só cobra juros se você atrasar. Então, você coloca ali a sua data de fatura do cartão de crédito para o dia 10. E o banco fica rezando para você pagar, para você esquecer e você pagar só no dia 11 ou 12. Porque aí você já vai pagar com uma multa enorme. Eu lembro uma vez eu esqueci de pagar uma fatura de 8... Eu vou usar o mesmo valor que aconteceu isso faz uns 5 anos. Eu esqueci de pagar uma fatura do Santander que era R$801, uma coisa assim. O Santander me cobrou R$300 de multa por uma fatura de 800. Aí, 3, 4 meses depois, o Santander fez sumir da minha conta a mesma quantia, R$800. O Santander demorou 4 meses para me devolver. Sabe quanto me devolveram? R$800 e 00 centavos, nem 1% a mais. Mas não é nada, nada, nada. Então, se eu atraso, 300 de multa. Você vai reclamar para quem? Se você estiver no Brasil, eu não estava, né? Se você estiver no Brasil, você pode reclamar do Banco Central. Liga no Banco Central que eles vão para cima dos bancos. Esse mesmo Banco Central aí. Em casos individuais. E eu nem sei se hoje em dia, com o Campos Neto, se eles vão para cima. Uns 10 anos atrás, você ligava e eles resolviam um problema. Hoje em dia, nem se sabe mais. Quem aí já tentou ultimamente, comenta se funciona. Pois bem, o que o Campos Neto quer é o seguinte, que agora qualquer um que faça uma compra tenha que pagar juros. E aí os bancos dizem o seguinte, com uma inadimplência muito alta no Brasil, ou seja, muita gente contrai dívida e não paga, então os juros têm que ser altos mesmo. Só tem um problema, a inadimplência é alta porque os juros são altos. É por isso. Então, as pessoas não pagam porque você pega um empréstimo, você pega R$1.000 no banco para comprar um sofá. Você pagou ali metade do sofá, pagou 500. Se você não pagar, perdeu o emprego, não conseguiu pagar o resto, os 500 de dívida que te sobraram, daqui 1 ano e meio, você vai estar devendo para o banco R$3.000. Daqui 5 anos, você está devendo para o banco R$15.000. Então, você compra um sofá de 1.000, você paga 500 e você está devendo 15.000. Tem como a pessoa não ser inadimplente? Tem como a pessoa pagar a dívida assim? É óbvio que não. Aí, o banco chega, te liga depois e fala, olha, vamos parcelar aqui para você, porque afinal para o banco a sua dívida é um papel para que eles têm. E no caso, a sua dívida, se você não paga por muito tempo, se torna um título podre, que é um papel que, olha, o papel diz que fulano deve 15.000 para mim, só que eu acho que fulano não vai mais pagar. Então é um título podre. E aí o banco vende esse título podre para empresas que trabalham com isso, que vão te ligar e falar, olha, essa sua dívida aí de 15.000, vamos parcelar? Você vai pagar só 1.500, hein? E ainda vou deixar você parcelar em 1 ano sem juros. Olha que mamatinha para você. Aí você vai falar, caramba, que bom. E aí, um sofá que você pegou 1.000 para pagar no banco, você já tinha pago 500, vai pagar mais 1.500. No final, o banco levou 2.000, o dobro. É um investimento que o banco fez em você e que deu para o banco 100% de lucro. Pensa num investimento que te dá 100% de lucro, quase nada. Só ver a taxa Selic aí, que é a maior do mundo, são 12%. Então, 100% de lucro aí, 8 vezes, quase 9 maior que a taxa Selic, não tem.
é só o banco, você é o investimento que o banco faz quando você faz um cartão de crédito, alguma coisa. Você passará a ser investimento do banco a partir do momento que não tenha mais o rotativo do cartão de crédito e não tenha mais compras sem juros, porque aí toda vez que você fizer uma compra, o banco está investindo em você, ele está ali torcendo para você não pagar, para ele cobrar juros bem altos, para depois você ter que pagar o triplo, o quádruplo para o banco do que as coisas que você comprou. Esse é o esquema que tem no Brasil e que o governo Dilma, quando começou a lutar contra isso em 2013, coincidência ou não, não foi coincidência, 2 semanas depois começaram as marchas de 2013, que não é só por saúde e educação. 2 semanas depois da Dilma falar em acabar com essa palhaçada. Pois bem, o Lula começou a lutar contra isso e a Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, já pegou ali pelo cangote o Campos Neto, já tá no cangote, assim, vem cá, Campos Neto. Vai nessa luta. O Campos Neto, que sempre foi cachorrinho do bolsonarismo e da Febraban e que sabe que se acabar o rotativo do cartão de crédito, principalmente as pessoas mais pobres vão ter um problema enorme financeiro, aí ele sabe que isso vai acabar com a popularidade do Lula entre essas pessoas. Então, Campos Neto, que é bolsonarista e está empenhado em tentar fazer o Bolsonaro voltar, ou algum bolsonarista, o bolsonarismo, enfim, a extrema-direita voltar em 2026, ele vai querer aí sabotar o governo Lula dessa maneira. Já está sabotando com os maiores juros do mundo e agora vai sabotar dessa maneira para que as pessoas mais pobres não sintam que a economia está melhorando. Porque, sabe-se, o Lula está hoje com a maior aprovação que um presidente já teve no Brasil desde 2013. Ou seja, faz 10 anos, nenhum presidente, fosse a Dilma, fosse o Temer ou fosse o Bolsonaro, jamais chegou a ter 52% de aprovação, como tem o Lula hoje. A aprovação do Lula subiu um pouquinho nos últimos 3 meses por conta da situação econômica do Brasil, que melhorou. Estava em queda e deu uma subidinha a aprovação do Lula. Mas o Campos Neto não quer que isso aconteça. Por isso, ele está aí encampando esse golpe. O Campos Neto que, enquanto encampa aí golpe, a Gleisi Hoffmann, Lindbergh, vários parlamentares do PT começaram aí a fazer uma campanha chamada #ParcelaSim, para não acabar aí com o parcelamento. Enquanto o Campos Neto faz isso, o Campos Neto deu uma entrevista essa semana, foi num evento, na verdade, não foi entrevista, e aí deu declarações elogiando o Lula, dizendo que teve alguns atritos, algumas rusgas no começo do governo, mas que isso é natural, mas que é muito bom trabalhar com o Lula, fez elogios ao Lula. Não é a primeira vez. Em agosto, o Campos Neto foi ao Bial. Pedro Bial é aquele olavista, fã do Olavo de Carvalho, aquele astrólogo autoproclamado filósofo, que não sei se existe céu e inferno, se existir, ele está queimando no 5º dos infernos neste exato momento. Olavo de Carvalho, que era contra a vacina, que dizia que a Covid era uma invenção e morreu de Covid. Essa foi a melhor de todas. Pois bem, aí o Pedro Bial, que é extremamente fã do Olavo de Carvalho, extremamente bolsonarista, entrevistou o Campos Neto e ficou com cara de bunda quando o Campos Neto falou que, olha, você conversa com o Bolsonaro, não dá para falar mais de 2 minutos, que ele não presta atenção, ele não entende nada. Já o Lula escuta, o Lula entende, o Lula é educado, uma conversa de alto nível com o Lula. Então, esse Campos Neto, enquanto aí nas câmeras ele fala bem do Lula, nos bastidores, o que ele está fazendo é o seguinte, é tentar minar o governo Lula. O mercado está feliz com o governo, a Bolsa de Valores está aí para bater o recorde histórico de pontos, o dólar está estável entre 4,80 a 5,20 é a estabilidade do dólar no governo Lula. Então, média de R$5, mas geralmente um pouquinho abaixo. Eu estava falando aí com alguns economistas que disseram que não parece ter no governo uma preocupação de fazer com que o dólar chegue a 4. O importante do dólar é estar estável. Se está sempre estável, tá bom. Estável a 3, a 4, a 5, o importante é o seguinte, chegou a um nível de estabilidade, ok, parou de subir. O problema do dólar é quando está subindo toda hora, igual no governo Bolsonaro. Foi de 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, quase 6. Por quê? Porque enquanto o dólar está em alta, subindo, as pessoas perdem poder de compra. Porque muita coisa na nossa economia a gente nem sabe porque o preço que a gente vê é em real, mas muitas coisas são dolarizadas, porque o maquinário ou parte da produção vem do exterior. E aí, quando o dólar está estável, mesmo que está estável num nível que é mais alto do que alguns anos atrás, a economia pouco a pouco se estabiliza e o poder de compra das pessoas volta ao normal. É o que está acontecendo no governo Lula. Temos aí o dólar estável há um ano, 4,80, 4,90, 5, quando sobe chega a 5,10, quer dizer, não é uma mudança aí de mais de 4, 5% de mudança. Você fala, nossa, Thiago, mais de 5 para 5,10? São 2%. Não é uma mudança, nossa,
Nossa, de 5 para 4,80 são 4% a menos. Então não é uma mudança grande assim, está sempre estável. Por isso a economia vai melhorando. Eu peço aí sua inscrição no canal, ó, vai ser muito dura a batalha aí para a gente vencer os grandes meios de comunicação que fazem de tudo para desinformar as pessoas. Por isso peço sua inscrição. Falou!